Você aí que quer aprender Tailwind, quer entender quando você deve, quando não deve usar, quais são as vantagens e desvantagens dele, esse vídeo aqui é para você. Nesse vídeo aqui a gente vai desenvolver um projetinho em Tailwind. Basicamente o projeto já está sendo desenvolvido, que é o do Spotify. Se você quiser acompanhar os outros vídeos, fique à vontade. Mas a gente vai fazer aqui componentes com Tailwind, entender quando a gente deve ou não utilizar, quando eu recomendo ou não utilizar, quais são os problemas que isso pode causar, quais são as vantagens que você pode ter utilizando ele. Tudo isso nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei, considere se inscrever no canal. Fique comigo aqui depois da vinheta. Então pessoal, estou aqui com o Tailwind aberto. Como que a gente faz para instalar, né? Você pode seguir aqui o tutorialzinho que ele fala, então dá um npm e tal aqui, certinho. Ou como a gente utilizou o Vite aqui dentro para fazer, gerar, né, esse nosso React aqui, você pode procurar Tailwind Vite aqui e instalar de acordo com o que ele passa aqui pra gente, um tutorial mais especificado. Então aqui a gente tem o primeiro, a gente instala o pacote, inclusive aqui em cima ele ensina como a gente cria o próprio projeto no Vite. Eu vou instalar ele aqui, deixa eu ver, eu já estou com o projeto rodando aqui, inclusive também estou com o nosso BFF rodando aqui, yarn rdd, e aí o baixar, né, os pacotes. Depois de baixado eu vou dar um npx tailwind init-p, beleza. E agora ele criou aqui os arquivinhos para mim, e ele criou como CJS. Aí no seu pode ter criado como JS também. Isso daí não é para manter, não é para ter diferença, tá? Eu vou copiar aqui o contents pra gente. Vou colar ele aqui. O que esse content é? Ele tá verificando os arquivos que ele vai adicionar ao Tailwind, tá? Então JS, TS, JCSys e TSSys, além do HTML aqui. Perfeito? Agora dentro do src aqui, a gente vai criar uma nova pasta dentro da raiz do src, arquivo global css. A gente vai copiar esses caras aqui dentro, jogar aqui. A gente for ver aqui, não está funcionando ainda. Dentro da main aqui, de onde você faz o create root, você vai dar um import .global.css. E aí ele já está pegando aqui o Vite. Se a gente for testar, inclusive, e colocar uma div aqui por volta, ele já vai estar pegando aqui as classes do Vite. Então, do Tailwind. Então aqui o BG ele já pega essas cores. Pô, Ariel, mas o meu, isso aqui não funciona não. Por que não funcionou? Você precisa dessa extensãozinha aqui, ó, Tailwind CSS IntelliSense. O que esse cara vai fazer? É muito legal essa extensão. Ele vai verificar se tiver Tailwind dentro do teu projeto, ele vai te dar o IntelliSense desse cara. Então é bem legal você ter, se você vai trabalhar com Tailwind, esse cara que não atrapalha em nada quando você não está utilizando. É super de boa de utilizar e eu recomendo muito. Então não esquece de baixar aí, vai aqui na extensãozinha do VS Code, baixa ele, beleza? Eu não sei se ele tem equivalente aí para outras IDEs ou da JetBrains, etc. Beleza, a gente tem aqui um BG. Eu vou passar aqui para ele um BG Gray 200. Vou passar aqui para ele também um min height screen para ele pegar a tela inteira. E aqui ele já está pegando a tela inteira. Eu vou passar aqui o text, vai ser dark, text black, perdão, para ele pegar o texto sempre black. E por enquanto é isso daqui. E aí, se a gente for ver, a gente está utilizando um tema light aqui, né? A gente pode passar um dark também. Então dark, quando for dark, então dark 2 pontos, eu vou passar que BG vai ser zinc 900. E quando for dark, eu quero que meu text seja white. Beleza? Então dessa forma aqui a gente já tem um tema. Mas por que mudou para dark aqui, né? Por que tá dark o tema? Por causa do meu device, né? A gente foi ver aqui hoje meu sistema, ele tá com um tema escuro. Ele poderia ser um tema claro e ele muda automaticamente aqui pra gente. A gente pode configurar isso para ele não acompanhar o device do usuário, mas por enquanto eu não vou mexer nisso. Mas você pode, por exemplo, deixar o default sempre dark, o cara tem uma opçãozinha para mudar para white ou para light, né? Como a nomenclatura que você quiser.
Então isso aqui já está funcionando, o Tailwind está funcionando. Mas eu não gosto dessa fonte aqui. Pô, Ariel, essa fonte aqui é feia, cara. Tem uma fonte melhorzinha. A gente for ver aqui, ele tá pegando um UI Sans, se não me engano. Isso mesmo, olha lá, o UI Sans. Eu vou dar uma aumentada aqui para vocês verem como essa fonte é esquisita. Beleza? E eu prefiro aqui a Open Sans. Como é que eu faço? Bom, primeiro a gente vai ter que ir lá procurar Open Sans, né? No Google Fonts. Beleza? Aqui a gente já tem 400, 500, 600 e 700. Eu vou copiar esses caras aqui, né? Primeiramente, vou voltar aqui no meu index.html e vou importar ele aqui no meu link, tá? Então, importando a fonte aqui, não mudou nada ainda. Dentro do meu Tailwind config, eu vou vir aqui em tema, no extend, e vou puxar aqui um font family, abrir um objeto, e aí sans, passar Open Sans para ele. E aí automaticamente ele já deve ter pego o Open Sans pra gente. Tá aqui, ó, Open Sans. Tranquilo? Se eu passar aqui o Monospace, ele vai pegar uma fonte Monospace. Tranquilo? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para ele que na minha fonte family, tudo que for sem serifa vai ser Open Sans. Tranquilo? Então dessa forma aqui ele já está entendendo aqui pra gente, né? E aí a gente já entende um pouco de tematização, como a gente faz para trocar fontes aqui dentro do Tailwind. Tranquilo? Tem outro carinha que eu gosto de utilizar dentro do Tailwind, e para quem ainda não percebeu, o Tailwind ele dá pra gente que ele é um framework baseado em classe, e essas classes elas são classes de utilidade. É como a gente estivesse escrevendo CSS com classe mesmo. Entendeu? Ele não é como o Bootstrap, que dava componentes completos e tudo mais. A gente for ver aqui, ele tem um carinha chamado Container, que eu gosto bastante. Eu utilizo sempre minhas aplicações, dificilmente elas não têm um container. E eu vou adicionar esse container aqui dentro aqui de toda a minha aplicação. Então vou fazer outra div aqui dentro, passar no browser router aqui, dar um classinho para ele e passar ele bonitinho aqui. Agora, a gente for ver, inclusive meu token expirou nesse meio tempo, ele vai colocar aqui a nossa aplicação, que eu tô com um zoom gigantesco aqui, né? Então aqui, ó, ele já coloca a nossa aplicação dentro de um container, tá? Olha lá. Interessantíssimo, já facilita a vida aqui pra gente. Beleza? Tranquilo. Como é que a gente faz para montar um componente aqui dentro, né? Afinal, ele é um framework baseado em classes com CSS útil, né? Com CSS que a gente vai utilizar para criar componentes aqui dentro. Então eu vou criar aqui uma pastinha de componentes. Como que seria o flow disso, né? Eu vou criar aqui um index.tsx e vou criar aqui dentro uma input, né? Porque toda aplicação tem um input. E nessa aplicação aqui a gente vai utilizar dentro da aplicação do Spotify que a gente está fazendo de perfil de música. Então aqui a gente vai ter os inputzinhos ali de buscar, né? Então aqui eu vou dar um export input from input e dar um import, né? Ou import input. Tranquilo? E aí aqui dentro eu vou fazer o meu index.tsx rafc input. Tranquilo? ./input. Fechar esse cara. E aí aqui dentro eu vou criar meu input. Vou criar aqui também dentro dele um types, que vai ser o meu arquivo de tipo. Eu vou importar aqui do React né? Eu vou importar aqui do React um HTML input HTML input attributes. E aí aqui eu vou dar um export interface id interface input props. Ele ficou meio estranho, né? Porque os dois iniciais começam com i, mas tranquilo. Vai estender, então extends input HTML attributes input HTML na verdade HTML input element. Perfeito. E aqui dentro eu vou só passar para ele uma label string. Tranquilo. Aqui dentro
eu vou passar agora que ele vai ser um FC, eu vou importar aqui do React. Então aqui vai ser FC e aqui um input props. Passando aqui para ele, label e o resto das props. E o que eu fiz aqui? Eu estou estendendo todas as propriedades que o input pode ter da tag HTML normal. E aí, se a gente for seguir pela lógica, aqui eu vou ter uma label, né? Se existir, né? Eu vou fazer se label existe. Se a label existir, eu vou ter uma label. Tem uma label aqui que vai trazer aqui uma label pra gente. E eu também vou ter um input, obviamente. E esse input aqui eu vou tirar esses caras, né? E vou passar props. Tranquilo? Tranquilo. Esse cara aqui fora da validação, né? Beleza. Se eu for ver agora aqui dentro de qualquer página, a gente pode pegar aqui na home mesmo, onde esse cara vai ficar. Eu vou apagar esses dois aqui e vou renderizar só meu input. Beleza? Renderizando meu input aqui, ele é um input normal, ó, inclusive ele tá todo esquisitaço, né? Ele tá branco com texto branco, que é o padrão do input ser branco, e a gente definiu o texto branco aqui no tema, né? Por isso ficou zoado. Como que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um zoom aqui só pra gente ver melhor esse cara, tranquilo. E eu também, a gente, tem uma própria label, então eu vou passar um label aqui pra ele. Label teste. Tranquilo, tá aqui o teste bonitinho. E aí eu quero agora estilizar meu input, né? Como que eu faço isso? Class name, vou passar aqui para ele que um BG vai ser white e o text vai ser black. Opa, perdão, não é esse cara aqui que eu quero alterar. Eu quero alterar aqui no meu input. Então class name, vou passar esse cara aqui para ele. E aqui eu vou passar que ele é um flex cool. Beleza? Tranquilo. E aqui eu vou falar que esse cara aqui ele vai pegar full, né? Então ele vai pegar o tamanho que tiver a div dele aí, que tiver dentro da div. Full e aqui também. Perfeito. E aí eu vou passar também aqui dark. Quando ele for dark, antes de passar dark, né? Deixa eu terminar a utilização. Vou passar aqui também uma coisa legal do Tailwind, que a gente pode passar, por exemplo, pseudo elementos. Então, placeholder, dois pontos, text. Eu vou passar aqui para ele, por exemplo, um gray. Um gray de um zinc, talvez. Um zinc mais escuro. Um zinc 700. Beleza, e eu vou passar um placeholder aqui para a gente conseguir ver esse cara agindo também, placeholder. Como vai ser uma aplicação do Spotify, vou perguntar aqui, o que você quer ouvir? Beleza, tá aqui, bonitinho, o que você quer ouvir. Tranquilo. Cadê o input? O input tá aqui. E aí, agora eu vou começar também a fazer meu tema Dark. Então, Dark, eu vou falar que o meu BG ele vai ser Zinc 800. Que é o meu text aqui dentro vai ser White. E o meu text White, no caso, quando for Dark, né? E quando for Dark e o placeholder, eu quero que meu text seja Gray 300. Ou Gray 500, 400, Gray 400 aqui. Beleza, então aqui eu já fiz meus dois temas. Eu vou falar aqui que eu vou querer um PY de 2 e um PX de 3. Porque nesse caso eu acho que P2 resolve, né? Ele vai aqui fazer esse carinha aqui pra gente. Vou falar também que eu quero que ele seja rounded SM, bem pouco redondo, né? Só dar aquela abaltada, né? Beleza. Eu vou querer também que ele seja um shadow SM, para ele ter uma sombra ali, para ele ficar um pouco mais, dar essa impressão que ele está um pouco mais alto, né? E esse outline aqui eu acho bem feio, então eu vou colocar quando ele tiver um focus, 2 pontos, eu vou querer que o outline não exista. Então agora ele não tem outline aqui quando a gente clica dentro dele, né?
Perfeito? Tranquilo. Então aqui já está feito, a gente já tem esse componente aqui, a gente criou um componente utilizando o Tailwind. Então, onde a gente for utilizar esse componente aqui, ele já vai estar com esses estilos, né, dentro da nossa aplicação. Eu vou tirar esse cara daqui, esse label feio. Se a gente for ver aqui no nosso 100%, ele já está funcional aqui, tá? Inclusive, eu poderia passar aqui para o input, agora, já passando outra paradinha para vocês. Vou passar aqui o class dele vai ser flex, e eu vou passar também um botão aqui, tá? Então, o botão não vai ter classe nenhuma por enquanto. Eu só vou dar um OK nele, ele fica ali um botãozinho de OK, e aí eu vou dar um flex, um gap aqui, né? Um gap de 1, só para ele dar uma afastada. Só para esse botão não ficar feio, obviamente, pô, esse botão aqui depois, o ideal seria criar ele ali como um componente. Só estou criando ele aqui por enquanto para a gente ver, né, o que está acontecendo. Como ele é um carinha do Spotify, eu vou fazer ele aqui green, né? E vou dar um px para ele de 2 e um px de 3 e um py de 2, para ficar legal. E tranquilo, esse daqui vai ser, ele vai ter um rounded também SM, para ele ficar bonitinho, shadow SM. E esse daqui é o nosso botãozinho, aqui é o nosso botão. Tranquilo? Eu vou dar um MT2 aqui. Não vai funcionar dar um MT2 dentro desse cara. Eu vou colocar um PT. Vou colocar um padding top. E ele já fica aqui pra gente, né? O que você quer ouvir? É um botãozinho de OK. Tá. Vamos supor que eu quero que ele só seja 100%, né? Porque senão vai ficar gigante. Quando ele for um SM. Tá. Ou quando ele for um MD, abaixo de MD, né? Então aqui eu poderia falar para ele o seguinte, que quando for MD, a partir de MD, eu quero que ele tenha aqui dentro um max width SM. Eu quero que ele seja pequeno, né? A gente for ver aqui agora, ele está pequeno. Mas quando ele não for acima de MD, eu quero que ele tenha um max width, cadê? Full. Então eu quero que ele pegue a tela inteira aqui pra gente. Então quando ele for abaixo de MD, ele vai pegar 100% da tela. Isso daqui é outra paradinha do Tailwind bem legal, tranquilo de fazer. E aí, como a gente falou de fazer o botão de input, eu vou criar aqui também um button, né? Um button. Mas, pô, Ariel, eu tenho aqui um tema declarado no Figma, já tenho aqui uma brand, né? Eu já tenho um conjunto da marca do que eu estou fazendo, então eu não quero utilizar essas cores utilizadas aqui dentro do Tailwind. Como que eu faço para tematizar isso? Você pode vir aqui dentro do Tailwind Config, aqui em Extend, eu vou colocar aqui, por exemplo, em Colors, para ele. Opa. Aí faltou vírgula aqui, Colors para ele. E aí aqui eu posso declarar um novo tema. Então, por exemplo, Ariel, eu estou fazendo aqui o aplicativo do Spotify. Posso procurar aqui Spotify Colors, que eu sei onde tem já, que tem essa cor aqui, a cor do green do Spotify, né? Então aqui eu posso inventar um Spotify Green, que vai ter essa cor aqui. E eu posso ter um Spotify Green 200, seguindo a nomenclatura do Tailwind, com
com uma cor um pouco mais escura desse green. Eu vou pegar e vou jogar aqui para baixo, mais ou menos assim. Vou pegar esse cara e vou jogar aqui também. Beleza. E agora, se eu voltar aqui no meu button, aqui no meu BG Green, eu vou colocar um BG Spotify, ele já me dá aqui o Spotify Green e ele já vai ficar aqui na cor Spotify. E eu posso dar aqui um hover para ele, e é outra coisa do Tailwind legal, e passar aqui para ele que no hover eu vou querer que o meu BG hover é na frente, né? Perdão, hover 2 pontos BG Spotify Green 200. Então no hover eu quero que ele coloque aqui o Spotify mais escuro. Fala, mas Ariel, eu queria fazer um transition, né? Como que eu faço? Eu posso fazer aqui um transition colors. Olha lá, transição de cor funcionando. Então aqui o Tailwind, a gente consegue ter muita agilidade escrevendo classe, né? A gente consegue criar os estilos muito rápido aqui pra gente. E dessa forma aqui, o nosso botão também ele funciona normalmente. Então, como a gente está herdando todas as props ali, a gente teria o on-click, a gente teria tudo que um botão tem aqui dentro. Então aqui a gente já tem um botão totalmente utilizado aqui com o Tailwind, ok? E aí, considerações finais do Tailwind, né? O que é legal, o que não é legal. Eu utilizo o Tailwind? Depende. Para projetos grandes, eu vejo o Tailwind como um grande problema. Por que eu falo isso? Não só o Tailwind, mas qualquer framework baseado em classes. Por quê? Porque a manutenção ela fica muito ruim. Imagina que você utiliza esses MDs aqui, esses Ninja Queries aqui para fazer várias funções dentro do seu código e você precisa mudar elas ou passar elas para um número maior ou simplesmente retirar elas. Você teria que ficar caçando no seu código onde você tem essas classes e aonde faz sentido você tirar ou você colocar ou você alterar essa classe. Em geral, frameworks de classe eles são muito problemáticos quando você se trata de projetos realmente grandes. E aí você pode ver alguém comentando aí no vídeo, ou alguém defendendo o Tailwind, falando, pô, tem um projeto grande e eu não tenho esse problema. Eu garanto que o seu projeto não é grande o suficiente. Assim como os projetos que eu trabalho no dia a dia, que são realmente bem grandes, e a gente já teve problemas com frameworks de classe no passado, e que foi uma dor de cabeça gigantesca para resolver. Quer uma aplicação escalável, você provavelmente não vai querer utilizar qualquer framework baseado em classe. Você vai para um style de components e aí se o seu front-end ele tem muita mais complexidade na parte de estilo, você pode ir para um stitches da vida, que daí você tem ali as variantes, você consegue trabalhar isso de forma mais fácil. Então quando que eu uso o Tailwind? Qual que é a vantagem do Tailwind? A vantagem é que ele é muito performático, muito rápido de fazer. Você consegue aí criar componentes bem facilmente, bem rápido. E qual que é a desvantagem? É isso que aqui vocês estão vendo, poluição no código. Isso daqui para poluição, aqui no button é poluição, olha só o tamanho que ficou essa linha de CSS, entendeu? Aqui no input, poluição, olha isso aqui. Inclusive aqui não está indentado, o props foi embaixo. Isso daqui é poluição no código. Então aqui a gente tem várias dessas poluições aqui. A vantagem é que você vai ser muito rápido para você fazer, mas você vai ter essa poluição e não é nada escalável, tá? Não é escalável você ter hoje um front-end em Tailwind. Ele vai ser um projeto pequeno. Então, quando que eu uso? Projetos pequenos, projetos que eu preciso ser rápido, ter agilidade. Então, um hackathon ali, um hackathon onde você tem 42 horas para desenvolver alguma coisa, eu vou com certeza utilizar um Tailwind, porque é muito rápido, fica bonito, dá para eu fazer tudo que eu preciso com ele. Quando eu vou ter projetos pequenos, projetos pessoais, eu vou utilizar o Tailwind. Então, nesses quesitos, o Tailwind é muito legal de trabalhar, muito divertido de utilizar também, muito fácil, mas eu não aconselho para projetos que você procura escalabilidade, tá? Não recomendo. Recomendo se você for fazer um projetinho pessoal, um projeto que não vai demandar tanto que você escale ele para níveis grandes, né, de tamanho, e aí vai de você. E aí, comenta aí embaixo se você discorda, se você concorda, aponta aí os seus pontos dentro do Tailwind. Esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar vocês
né, na tomada de decisão, que vocês tenham aprendido algo novo aqui. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever aqui no canal, deixa aí o seu gostei, para incentivar a gente a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. É de graça, não custa nada, dá um cliquezinho aí, que eu vou ficar bem feliz. Obrigado aqui por ter acompanhado, por você ter assistido até o final, e fiquem bem, até a próxima.